pessoal, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre estudo de caso, entendendo o estudo de caso como uma estratégia metodológica, mais do que como um método, que tem alguns autores que o veem como um método, eu vou apresentar para vocês como uma estratégia, né? Como algo além de simplesmente um método. Então, a gente vai fazer uma parte inicial. Eu acho que como eu em cada slide eu reflito um bocado com vocês aqui, a ideia é que a gente passe mais ou menos meia hora para uma hora com a parte mais teórica, né, mais conceitual aqui, explicando passo a passo e tal, e depois a gente faça uma prática. Na hora da prática, provavelmente a gente vai sair do Meet e vai fazer uso de um outro software chamado Special Chat, que é também para a gente poder trabalhar em grupos mais facilmente. Aí vamos esperar que dê tudo certinho e que a gente possa fazer bem legal. Bom, lembre também que eu não estou vendo vocês aqui, eu estou só com o PowerPoint, eu não estou usando duas telas, então eu só estou vendo mesmo o slide. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode abrir o microfone e falar que aí eu respondo, tá? Bom, existem muitas estratégias, né, para se fazer pesquisa na nossa área, né, na área de administração. Entre elas, o estudo de caso. E é por conta disso que a gente vai trabalhar ele aqui hoje. Primeira coisa que a gente está falando de estudo de caso, pessoal, é pensar no nível de análise. Caindo já especificamente num caso em administração, a gente pode estar falando de uma organização como um todo, de um departamento, de um certo evento que aconteceu, ou de uma atividade, ou até mesmo de uma única pessoa. Então, será que a administração também pode falar de pessoas? Essa é a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês. O que vocês podem imaginar aqui, quando a gente está falando que pode ser até uma pessoa, o que é que vem à mente? Um exemplo aí de alguma coisa que podia ser um estudo de caso que valesse a pena ser uma pessoa. Quem dá uma ideia? Comportamento. O comportamento... Por exemplo, de cliente ou comportamento de funcionários dentro de uma organização. Pode ser, mas aí a gente está olhando o comportamento, né? Um processo de atendimento, uma coisa assim, né? Quem dá uma ideia ainda, Sara, de outra forma que fosse interessante analisar uma pessoa específica dentro de uma organização. Talvez um líder que represente alguma característica que seja de interesse do estudo. Pronto, um Jack Welch. Uma prática de alguém dentro de um órgão público, um modo de fazer, alguma coisa assim. Isso, alguma coisa, Neuma, que seja especial, né? Que seja uma... relevante, né? Relevante, seja alguma coisa que a gente é única. Pô, aquele cara faz de um jeito diferente, né? Então, é essa a lógica. A gente está falando aqui de algum caso, uma coisa especial. É por isso que eu estou comentando com vocês sobre isso. Para ser efetivamente um caso, vocês vão ver o tempo inteiro essa discussão na literatura, inclusive o artigo que eu mandei para vocês falava sobre isso. Não sei se todo mundo teve acesso a ele, mas depois eu posso mandar um linkzinho também para quem não recebeu, a Ale pode mandar também. Como a gente identificar que aquele caso é um caso, né? Que aquilo que a gente está querendo estudar é realmente algo diferente, algo que mereça ter um estudo aprofundado. Uma das coisas muito comuns, pessoal, é que a gente recebe, especialmente alunos de graduação, a gente recebe um projeto que fala de estudar o caso do posto de saúde do lado da minha casa. E aí o pessoal diz, mas professor, eu quero estudar em profundidade, então a gente vai ver que tem algumas condições para a gente poder realmente chamar um caso como realmente um caso para estudo do ponto de vista científico, tá? Ele tem que ter uma particularidade, algo que o diferencie de outros. E aí eu vou falar da minha época do mestrado. Eu fiz, por acaso, eu fiz estudos de caso, tanto no meu mestrado quanto no doutorado. No mestrado, eu estava estudando
um caso que era bem relevante aqui em Recife, na área de inovação, e era a implantação de um sistema de informações, que era o mais famoso do mundo, naquela época, lá em 2004, e como é que isso estava sendo apropriado pela organização. Como é que a Nordeste Vigilância, que era a empresa da época, estava estudando, estava implantando o seu sistema de gestão do relacionamento com o cliente, né, o CRM. CRM era, naquela época, tão importante quanto hoje em dia as redes sociais dentro das organizações. Então, eu tinha uma empresa que era a maior do Nordeste, Norte-Nordeste, em termos de segurança, era uma empresa tradicional, né, aquela coisa que a gente vê, imagina uma empresa de segurança, não deve ter muita coisa de inovação, não sei o que e tal, e ela estava implantando o CRM para gerar inovação. E aí, o que eu imaginava foi além do que eu imaginava até. O processo de inovação eu acompanhei ao longo de um ano, e foi um corte longitudinal, e nesse estudo deu para perceber que nos últimos 4 meses eles criaram 3 novos produtos, para vocês terem uma ideia. Como isso estava sendo realmente importante para eles no seu processo de inovação. Então, era particular, é uma coisa que você tem que justificar que aquilo ali tinha uma condição bem especial. Deve ser específico e fornecer uma oportunidade para que, através do seu estudo, seja possível aprender algo de interesse para os pesquisadores da área. Então, às vezes a gente diz, mas eu já vi também isso, já vi uma justificativa dizendo que era um estudo exploratório e tal, porque o pesquisador tinha pouco conhecimento sobre aquele tema de pesquisa. Isso aí, então, a gente tem que tomar cuidado, porque não é para você pesquisador, porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, a gente é até novato mesmo numa certa área, num certo tema de estudo, né, Ale? Mas a gente tem que pensar nisso enquanto área, né? O campo de estudo é muito pouco conhecido e tal. Então, esse deve ser uma justificativa para a área. Aquela área era pouco estudada, aquele campo pouco estudado. Vamos lá. Ops. É um estudo aprofundado e exaustivo de um fato, um fenômeno, uma situação ou até mesmo uma região. Então, quando a gente estiver pensando nesse estudo, a primeira coisa que vem à mente é um estudo exaustivo, é um estudo bem realmente que vai conhecer o todo dele, não uma particularidadezinha só. E aí a gente pode estar estudando o fato, por exemplo, a implantação de um sistema e tal, ou pode estar analisando o fenômeno, a inovação, por exemplo. São duas coisas que a gente tem que avaliar, se quer dar conta das duas, ou se tem algum específico que a gente queira. Geralmente ele é muito usado em pesquisas exploratórias, e aí eu queria fazer logo uma pergunta aqui. Quem imagina por que é que ele é muito utilizado em perguntas exploratórias? Bora, Jéssica, você que está com o vídeo aberto. Meu Jesus Cristo, eu estava pensando aqui, eu não sei não, professor. É porque está buscando, está investigando, seria isso, professor? Toda pesquisa científica a gente está buscando e está investigando. Está quente, mas ainda não é exatamente isso. Paulo, você que foi o mentor dessa aula de hoje. Aí você me quebra, professor. Aí você joga a esposa para mim. Aqui só o conselho de aprender. A lógica, pessoal. Explorando alguma coisa nova, não sei. Veja, quando a gente já tem algum conhecimento realizado sobre um determinado ponto, ele já não é mais exploratório, ele já é descritivo ou explicativo. No nível mais sofisticado, ele é explicativo, ele vai dizer o porquê de tal coisa acontecer. Por exemplo, um aluno meu estudou sobre o que é que motivava as pessoas a serem voluntários em hackathons. Então, naquele ponto do conhecimento científico,
havia ainda pouca literatura sobre isso, então não tinha nenhum estudo explicativo e tal, então é uma coisa que tendenciona. Se você está estudando alguma coisa já batida, já antiga, se fosse estudar CRM hoje, 15 anos depois, tá, da época que eu estava estudando, já não seria provavelmente um estudo exploratório, porque já tinha muita literatura sido colocada sobre aquele assunto. Então, é só para dar essa ideia exploratória, quando tem pouco conhecimento sobre um determinado assunto, Neuma, Paulo, Jéssica, e você está querendo avançar nas barreiras, no conhecimento. Qual é a vantagem? Né? É um estímulo a novas descobertas, o estudo de caso é flexível, então, se de repente, lá durante o meu mestrado, eu tivesse identificado que eles tinham feito pouca coisa de inovação, eu podia passar a explorar mais fortemente a implantação do sistema, e não os reflexos dele, né? Não os desenvolvimentos que aconteceram em termos de inovação a partir dele. Explora o todo do problema e tem instrumentos mais simples de coleta. Essa parte aí é um tanto ainda questionável, certo? Porque muitas vezes as pessoas pensam que fazer entrevista é mais simples do que um questionário. Eu diria que são duas coisas que têm a mesma complexidade. Enquanto o questionário, você tem que ter tudo prontinho, previamente e tal, no caso da pesquisa com entrevistas, você pode ir para o local e sair mudando lá. Lá você percebeu que tinha um certo conjunto a mais de coisas que podia aprofundar, e ali você aproveita. No meu doutorado mesmo foi assim, todos os dois eu fiz entrevistas, no mestrado eram 13 entrevistas, 13 pessoas que eu entrevistei em 3 momentos distintos, então podia avançar e ir conhecendo aquelas coisas. Então, é um pouco mais simples, talvez, e é bastante mais flexível. Então, no questionário, se você esqueceu, eu me lembrei agora uma coisa interessante. Tem algumas partes assim, de experiência, pessoal, que eu vou passando para vocês, que podem não estar diretamente ligadas aqui, mas que podem ajudar. Uma vez eu fiz uma pesquisa com questionários com 2 alunos meus de Serra Talhada, e a gente já tinha feito outras coisas, mas aí dessa vez passou batido no questionário a ler uma pergunta lá, faltou uma coisinha. Mas vocês acreditam que a gente não deu mais para usar aquele questionário? A gente pegou a parte qualitativa, a parte que as pessoas tinham feito textos de resposta, mas não deu mais para usar quantitativamente, que era o que a gente estava pensando na época. Então, muito cuidado na hora de construir os seus questionários. É bom não ter nem correr para mandar o questionário, é bom revisar bastante, mandar para algum especialista ou alguns especialistas revisarem, né, fazer o pré-teste do questionário e tal, do mesmo jeito que o pré-teste para as suas entrevistas, tá? Bom, as desvantagens. Não tem mais não tem a possibilidade de você fazer, a partir de um estudo de caso, uma generalização estatística. Na realidade, nem é esse o objetivo do estudo de caso, mas só para reforçar aqui, você não pode dizer, olha, se aconteceu assim lá na Nordeste Vigilância, vai acontecer em qualquer empresa de, por exemplo, segurança que implante um sistema de gestão do relacionamento com o cliente. Então, essas coisas você não pode fazer. Você faz o que a gente chama de generalização analítica. Olha, se aconteceu nesse contexto, e aí por isso é tão importante, vocês vão ver minha fala mais adiante também, tão importante você delinear o contexto, isso pode acontecer também em outros casos. E aí aquilo passa a ser um guia de reflexão. Não, o resultado ali não é uma coisa determinante. Se acontecer assim aqui, vai acontecer assado ali. É um guia apenas. Alguma dúvida aqui? Até agora não, professor. Beleza. Agora, vamos falar então sobre os tipos de casos, né? Tem uma tipologia que eu uso muito, acho muito bacana. São 2 autores clássicos quando a gente está falando de
pesquisa de estudo de caso, que são o Robert Inn e o Stake. Esse qual é o primeiro nome do Stake? Estava olhando aqui para ver. A minha biblioteca aqui do lado, Ale, é só de livros de metodologia. Tem só uns 15 aqui. Mas aí eu peguei o de Robert Inn. Como eu dar essa aula para a turma toda, eu vou dar uma checadinha aqui, deixa eu ver se está aparecendo. Está meio fora de foco. Agora apareceu. É o Robert Inn, Planejamento e Métodos. Bom, então o Stake... É Robert também, não? Tem qual? Como é, Aline? O Stake não é Robert também? Ah, é Robert Stake também, é isso mesmo. Bem lembrando, bem lembrar. 2 Roberts, tá vendo? Então, o Stake diz que a gente, quando está estudando, está utilizando um estudo de caso, aí eu já chamei aqui de utilizando, né? Ele pode ser por conta de um interesse de conhecimento como instrumento, né? Para se conhecer um determinado problema, e aí ele é instrumental no sentido de ser um instrumento, né? Para a gente conhecer um problema ou um tema de pesquisa. Esse, eu diria assim, que é o mais típico também na academia para a ciência da administração. É a gente usar um determinado caso para poder conhecer um certo tema. Por exemplo, como eu estava falando lá da inovação de produtos e serviços lá da Nordeste Vigilância. Esse era o tema, né, que eu estava pesquisando, e eu usei o caso da Nordeste para ver como é que ele era impactado pela variável tecnologia. O outro tipo é o caso intrínseco, é o caso em si, aquele caso ali que é o que eu quero estudar em si, independente de qual é o tema. Surge do interesse do pesquisador de entender mais sobre um caso particular. Então, Barão de Mauá, por exemplo, que ele teve todo aquele império, né, no Brasil e tal, naquela época da construção das nossas ferrovias e tudo mais. Então, aquele caso me interessava não para saber como é que foi a industrialização do Brasil, mas para conhecer a cabeça de um determinado empreendedor. Então, é um caso que a gente estaria pensando em estudar ele per si mesmo, né, em si. O outro seria um caso coletivo, quando vários casos podem levar a uma melhor compreensão do tema ou problema. E aí eu lembrei de uma amiga da época do doutorado, ela é professora da Federal agora, que ela estudou 5 produtores de frutas do semiárido. Então, ela pegou, acho que 2 ou 3 em Petrolina, mais outros tantos pelo Nordeste, e estudou o processo de internacionalização dessas empresas. Então, ela saiu procurando o que de comum havia no processo de internacionalização. É amiga também de Renata, essa minha amiga Iácara, é o nome dela. E aí, esse coletivo vai procurar coisas que são comuns. Veja, existem, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá, algumas formas de você estudar. E tanto pode ser esse coletivo, tanto pode ser para você conhecer o que é igual, o que bate em todos eles do mesmo jeito, e pode ser também para procurar as diferenças entre eles. Então, eu falei esse das 5 indústrias agroindústrias, né, da fruticultura. E, no caso dela, ela queria saber o que havia de mais comum. Então, gerou um modelo sobre internacionalização que queria pegar o que havia de mais comum. E no coletivo, no caso de 2, que foi o que eu fiz no doutorado, eu peguei 2 empresas muito grandes. Ou melhor, uma empresa muito grande e uma empresa mediana. A muito grande era a Fiat Automóveis, e que ela tinha feito uma plataforma de tecnologia para fazer inovação, no caso, inovação aberta, aquela inovação que você faz com o público externo, dando dicas de como você deve proceder. A Fiat abriu, então, o seu site naquela época, uma plataforma ainda muito rudimentar, em 2010, e ela teve a oportunidade de interagir com 1 milhão de pessoas dizendo como é que devia ser o carro do futuro. E aí, então, ela tinha, no caso da Fiat, era um número muito grande de usuários, colaboradores, e uma plataforma mais simples. No outro oposto,
eu peguei o maior case de sucesso dos Estados Unidos naquela época, em 2013, e eles tinham uma super plataforma de inovação aberta, com a possibilidade dos engenheiros e designers desenvolverem os carros, e essa plataforma tinha bem menos pessoas, tinha 35 mil pessoas colaborando com a empresa. Então, eu peguei esses dois opostos. Uma com muita gente e pouca tecnologia, outra com muita tecnologia e pouca gente. Então, eu fui ver o que acontecia de diferente e de igual nas duas plataformas, e aí nós propusemos um modelo de inovação, um modelo de colaboração aberta, né? Colaboração mediada pelas tecnologias. Então, pronto, esses são os 3 tipos, o instrumental, o intrínseco e o coletivo. Quais são as características, né? A ideia da gente é ter o foco realmente no particular e não na generalização. Em nenhum desses 2 casos eu posso dizer que o resto do mundo deve funcionar daquele jeito. Outro ponto-chave é que ele tem que ser eminentemente interpretativo. Então, enquanto nos estudos quantitativos a gente preza pela imparcialidade do observador, né, do pesquisador, no qualitativo a gente quer mesmo falar a interpretação que nós fazemos. Então, é um apelo, né, do subjetivo, um apelo desse, e é assim que funciona mesmo. E aí tem uma coisa aqui, quando a gente fala de pesquisa, pessoal, que eu acho que é importante vocês também estarem atentos. O que é indução e o que é dedução. No estudo quant, a gente faz muito fortemente a dedução. Então, quando a gente vê um estudo mesmo de eleitoral, por exemplo, em que a gente pega de 200 milhões de pessoas, a gente ouve 2.000, e com essas pessoas a gente diz como é que a eleição vai se comportar. Esse é um estudo que a gente fala dedutivo. Se 2.000 pessoas selecionadas iguaizinhas ao perfil eleitoral brasileiro votam desse jeito, os 200 milhões vão votar também. Isso é cientificamente provado, né? Tem testes estatísticos para poder fazer isso tudo funcionar. Na indução é diferente. A gente vai do pouquinho e vai induzindo, e aquela fala da pessoa me induz, então, a pensar em tal jeito. Então, essa é a lógica que vem nos trabalhos qualitativos, a partir das entrevistas, tipicamente, mas também dos documentos, outras coisas que a gente vai falar mais na frente, a gente tem a possibilidade de chegar a conclusões do mesmo jeito que no estudo quantitativo. Ok. Como é que a gente seleciona? Primeira coisa, tem que ter acesso às informações. Naquele momento que a gente está fazendo o delineamento, estou pensando em estudar, como é que foi? Aí, de vez em quando me faz essa pergunta, mas como escolher e tal? Essa é a primeira coisa. Quando você está dentro de um mestrado, doutorado, é a hora que você pode sonhar. Aí eu disse, como é que você escolheu a sua empresa lá dos Estados Unidos para fazer o doutorado? Eu disse, olha, eu saí procurando pela internet, nas revistas de tecnologia, o que mais se falava com inovação aberta. E aí cheguei nessa e fiz a cara e a coragem, mandei um e-mail, descobri o e-mail lá das pessoas certas e tal, e mandei um e-mail para o CEO da empresa perguntando se eu podia fazer a pesquisa. Fiz um textozinho, passei uns 3 dias olhando a cara daquele e-mail e tal, e mandei para ele. Rapaz, com 2 dias, eu mandei num dia, no outro dia, eu já estava com a resposta do CEO, dizendo lá para o assessor dele marcar comigo a minha viagem para os Estados Unidos. Aí, eita, deu certo, e agora? Agora tem que viabilizar passagem, passaporte, essas coisas todas. Então, eu digo que é a hora que a gente sonha assim, com o melhor dos mundos. E eu fui, naquela época, era realmente a empresa, chama Local Motors, e a gente arriscou e deu certo. Então, eu digo para vocês também, se vocês estiverem pesquisando alguma coisa, mirem alto, porque há uma chance muito grande das pessoas toparem. Porque se eles virem um estudo sério por trás, tem toda essa chance.
Bom, então é isso. Você tem que ter acesso a essas informações. No da Nordeste, foi um caso muito parecido com isso também. E eu não tinha nenhum conhecimento lá dentro da Nordeste. Então, às vezes, tem que ter cara de pau, coragem mesmo. E aí eu consegui acesso ao gerente de TI, e aí eu perguntei, quem é o diretor que fica na sua área e tal? Era um dos filhos do dono, Alessandro. E aí ele me mandou o e-mail, do e-mail dele e tal, eu mandei a cara de pau que Deus me deu para essas coisas de pesquisa, e aí eu acabei conseguindo. Então, a sugestão é essa, tem que ter acesso às coisas. Tem que ter singularidade e contexto das alternativas para aquela seleção, né? Isso influencia na aprendizagem sobre o caso. Então, você tem que ver aquele estudo que você está fazendo. Você está fazendo, por exemplo, lá tem uma aluna minha que está estudando as unidades básicas de saúde. Ela tem que, de alguma maneira, além de ter contato com as pessoas, ela tem que perceber se aquele lugar que ela está estudando é um lugar que vai ter uma relevância, né, para o estudo, é muito grande, é muito pequeno, é muito desestruturado, ou muito estruturado, então tem que ser alguma coisa demais, tem que ser algo que reforce isso. E considerar os recursos disponíveis para a realização da pesquisa. Então, aquilo que eu estava falando, tive que viajar, e agora foi engraçado, que para esse dos Estados Unidos eu consegui em 2 dias, e para a Fiat eu passei 4 meses negociando com eles, sempre me empurravam para frente, não sei o que e tal, e quando saiu o ok, era tipo acho que era uma quarta-feira, eles marcando para segunda-feira, então viajei para lá assim, pagando passagem. Para vocês terem uma ideia, eu gastei um pouquinho mais na passagem aérea para ir para Minas Gerais do que eu gastei para ir para o Arizona fazer essa pesquisa do doutorado, porque era alta estação, aquelas coisas todas. Então tem que ter acesso. Quais são as etapas, então, para a gente poder fazer? Agora já estou indo no passo a passo. Primeiro foi o conceito, né? Agora aqui já é um passo a passo. Primeiro, delimitar a unidade do caso. Eu vou olhar a empresa como um todo, vou olhar um departamento, vou olhar um projeto específico. Então, nesse caso, por exemplo, com a Fiat, eu fui olhar o projeto. Eu não estava estudando a Fiat inteira, nem a Fiat só de Betim, eu estava estudando o projeto de inovação aberta deles. Especificar nossos objetivos, tanto o objetivo geral como os específicos, pensar em como vai ser a coleta, a análise e a redação do relatório. Cada um desses aqui eu vou falar um pouquinho. Delimitar, então, o que será preciso conhecer para, então, poder chegar ao nosso objetivo final. Devem ser selecionados casos típicos ou extremos, quando a gente fez esse caso meu da Fiat e da Local Motors. As duas eram do segmento automobilístico, mas nem era isso que eu estava querendo analisar. Eu estava querendo analisar mesmo tecnologia, né? Uma com muita tecnologia, outra com menos tecnologia, outra com muita gente, outra com menos gente. Ou casos marginais, né? Para você olhar alguma anomalia, caso atípico e essas coisas assim. Então, esses aqui são alguns exemplos de como é que a gente pode selecionar o caso. Definir os seus objetivos, já falei, coletar os dados. Aí algumas dicas também aqui. Formalizar a autorização de acesso, isso serve tanto dentro da própria universidade, né? A gente tem alunos, eu tenho aluno no Profiap, que estuda a própria UFRPE, então a gente tem que formalizar a autorização para eles fazerem seu estudo lá. Inclusive porque, às vezes, essa autorização ela vai ser utilizada, por exemplo, para o Comitê de Ética em Pesquisa. Isso é importante. Definição de quais são os colaboradores que você vai entrevistar. E aí, esse aqui é outro ponto-chave. Geralmente, a primeira pessoa que você consegue de acesso à organização vai ser a pessoa que vai discutir com você a identificação de quais são esses colaboradores, tá? A outra, o termo de consentimento livre esclarecido, é um termo que você pede para a pessoa assinar antes de fazer a entrevista com ela. Se for questionário, hoje em dia já tem alguns que colocam esse termo como a primeira coisinha, vocês concordam com o termo, aí você passa para responder o termo. Cuidados com a agenda, essa daqui eu digo que é uma das complexidades do estudo de casos, a gente é muito dependente da agenda das pessoas,
mas, em compensação, quando a gente está fazendo um questionário, ele também depende que essas pessoas respondam. Eu lembro que Renata, professora do DADM, contratou uma empresa em São Paulo durante o doutorado dela e quase tem um troço que a empresa farrapou nos prazos todos que tinham estabelecido, porque ela precisava pessoas jurídicas que estariam respondendo da área industrial. Aí ela contratou essa empresa para aplicar os questionários para ela, pagou junto com o orientador e tal, e o danado das empresas da empresa contratada não conseguia dar conta. Roteiro de entrevistas, lembrar que eu até tenho alguns professores que preferem colocar a pergunta já pronta. Eu prefiro no roteiro de pesquisa, de entrevista, ter os tópicos a serem perguntados. Por quê? Porque aí a gente constrói a pergunta conforme a execução, né? Vai bolando ali, assim, mas fala então um pouquinho sobre tal coisa. Então, eu prefiro um jeito mais informal de conduzir, apesar de que lá no início, né, dar também umas dicas assim sobre o processo mesmo da entrevista, só para, de repente, como tem muita gente que talvez vá fazer pela primeira vez, tal, toda entrevista deve ter uma partezinha de quebra-gelo, onde você está ali se apresentando, mostrando primeiro uma confiança, né? Mostrar para ele que você está fazendo um estudo científico e tal. Eu me lembro que a minha primeira entrevista foi na Pitu. A gente estava fazendo um estudo de casos sobre a Pitu Cola. Foi um lançamento que na época tinha sido bem importante, tá? Tinha tido muito sucesso. E aí a gente começou, fez todo o levantamento, era na área de marketing mesmo, sobre o produto da Pitu Cola. E aí, eu lembro que, até hoje lembro, a minha pergunta de quebra-gelo foi, depois de me apresentar, era eu e mais um colega. Naquela época a gente estava gravando, o pessoal, com um gravadorzinho ainda. Eu levei um gravadorzinho analógico, aquele de fita, e um gravador digital, que era coisa nova na época. E aí, depois de me apresentar e tudinho, aí eu disse, olha, vocês imaginavam, quando começaram esse projeto da Pitu Cola, que seria esse sucesso que foi? Então, por que isso é um quebra-gelo? Porque o diretor lá do outro lado pôde falar, assim, cheio de satisfação, né? Não, realmente, nós nunca tínhamos imaginado, não sei o quê. Então, é um quebra-gelo para ele poder, né, já que eu ia fazer algumas perguntas mais difíceis e tal, né, lá para frente, aquilo ali era uma forma dele relaxar e começar a dar a entrevista dele mais tranquilamente. Bom, o roteiro de entrevistas, observação, lembrar que todo o processo de pesquisa envolve, de alguma maneira, observação. Eu me lembro que, desde o primeiro momentozinho que eu cheguei lá na fábrica da Pitu, em Vitória de Santo Antão, eu já estava com um caderninho anotando os detalhes. Então, lá na recepção, a segurança que estava lá, os quadrozinhos sobre gestão da qualidade, eles tinham implantado há pouco tempo a gestão da qualidade. Então, tudo isso eu saio anotando, porque são indícios que vão ajudar, vão corroborar com alguma reflexão que você vai fazer mais para frente. Não esquecer também, pessoal, de documentos, e a gente vai falar o porquê de documentos, mas entrevistas, observação e documentos são tipicamente dados que você vai coletar para a sua análise mais para frente. Eles são muito importantes para você fazer a triangulação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Análise e interpretação. Então, ali foi a coleta, né? Aqui falando sobre a análise. Deve-se derivar as conclusões de teorias que já existam e que gozem de um certo grau de aceitação, o que levaria, então, a menor subjetividade e uma maior credibilidade. O que é isso? Você não tem lá o seu referencial teórico? Ali no referencial teórico, você trouxe tudo o que já foi produzido sobre aquele assunto. Então, já vai estar lá falando, por exemplo, que fazer um processo de convencimento das partes, de contato com as partes, é uma coisa super importante para você fazer inovação aberta.
Então, quando eu vi lá nos Estados Unidos, na Local Motors, o que eles fizeram? Quando eles começaram a lançar a plataforma deles de colaboração aberta, de inovação aberta, eles foram nas faculdades e chamaram os designers. E aí tinham desafios que ganhava prêmios, ganhava dinheiro, não sei o que. Então, eles começaram a ficar conhecidos pela comunidade. Quando eles incrementaram a plataforma e passou a ter também a engenharia, eles também foram nas universidades, foram procurar os engenheiros que gostavam de carro, não sei o que e tal, e saíram. Então, a plataforma dele começou a ser populada, né, povoada. E isso é o que dizia já na literatura, que você, para ter sucesso em redes sociais, você precisa sair daquele start, daquele nível zero, que tem pouca gente, que não é relevante para os outros. E eles trouxeram. Então, o que tiver na literatura, você já tem que ir de olho, atento, para ver se traz para o seu estudo. Então, quanto mais teorias, outros estudos você tiver, melhor para você colocar no seu referencial teórico e trazer. Outra coisa também importante, e que alguns, geralmente do mestrado, a turma já utiliza e tal, mas poucas vezes na graduação a gente faz uso, é do software de apoio à análise qualitativa. Tem um software chamado Atlas TI, que é um dos mais utilizados, tem vários outros. Eu mesmo, na época, cheguei a fazer um artigo científico sobre os softwares existentes para apoio, e agora já está ultrapassado, precisaria até fazer uma atualização dele, tem mais de 10 anos ali, imagina isso no mundo do software. Mas tem NVivo, tem vários softwares que apoiam o processo de análise. Qual é a vantagem do processo de análise de conteúdo com utilização de software? É que você pode manipular mais facilmente os dados. E aí, a gente pode até, Alice, mais na frente quiser, a gente pode fazer uma oficina sobre análise de conteúdo, e usando o software. Queremos. Eu acho que é muito bacana. Eu tenho um material descrevendo Chinatown, que é um bairro, né, lá de Atlas TI, e o outro é NVivo, mas tem vários outros. Eu posso até, na época, Rafa, dar uma reciclada aí nesse meu artigo para a gente ver se encontra alguma coisa mais atual. E aí, esses softwares permitem que você manipule aquela entrevista. Imagina, você fez lá 1 hora de entrevista, gerou dezenas de linhas, e você vai fazendo análise de conteúdo, né? Categorizando, codificando, depois categorizando, colocando lá nas caixinhas. Isso tudo com o software é bem mais fácil do que você estar no papel ou estar no Word, para cima e para baixo, procurando onde é que estava aquela informação. E qual é a outra vantagem fundamental? E aí, também é por isso que eu também sugiro muito meus alunos, quando fazem dissertação e tal, que usam análise de conteúdo, eles usam software. Por quê? Você gera alguns gráficos que demonstram para o leitor como é que foi o seu processo de análise. E aí isso aumenta a credibilidade no seu estudo. Eu vou mostrar aqui mais adiante, acho que falo sobre isso. Pronto. Aqui, né, quando eu falo da análise de interpretação, né, tem uma coisa chamada validade. Então, para minimizar erros de representatividade e entendimento, a gente tem que fazer a tal da triangulação. A triangulação permite você checar os dados. Triangular, nesse sentido aqui, é de checar. Então, se eu só tenho, por exemplo, entrevistas, eu vou ter que acreditar na fala daquelas pessoas. Mas, se eu tiver entrevistas e documentos, eu já posso começar a fazer uma checagem, uma validação. Olha, no seu relatório de não sei o que lá, tinha isso assado. No seu site, lembrar que site também é um documento da empresa, né? Está público, é auditável. Então, no seu site está falando isso assim, assim, assado. Como é que você explica um pouco? Então, você pode puxar informações que estão ali no site, naquele documento, e pedir para ele explicar melhor. Então, isso às vezes aprofunda, puxa coisa que você nem tinha pensado. Geralmente acontece isso. Você pode fazer também triangulação de métodos. Então, eu posso usar de um jeito e de outro. Ou de fontes, como eu estava falando desse agora.
aumenta também a confiabilidade. Se a gente consegue fazer essa triangulação, fica mais confiável que aquele dado é realmente o que eu estou querendo medir. Então, quando eu fiz lá as entrevistas na Nordeste, que identifiquei que em 4 meses tinham inovado em 3 produtos, além daquela fala, eu pedi para ver os documentos. Então, é uma forma da gente comprovar tudo aquilo que eles estão apontando ali. Até porque, muitas vezes, a primeira entrevista é muito bonita. Eu, quando entrevistei o gerente de TI na época, disse, caramba, esse cara é o cara. E aí, de repente, eu descobri que ele tinha acabado de fazer uma especialização na UFPE sobre gestão de TI. Então, todas aquelas coisas que eu estava perguntando, ele sabia na ponta da língua, porque tinha acabado de fazer. Então, é bom a gente saber esses porquês, né? Com relação ao relatório... Jorge, só para a respeito dessa triangulação também, eu acho que vale comentar que alguns eventos, congressos e algumas revistas que são um pouco mais especializadas, eles só aceitam estudo de caso quando tem essa triangulação, né? Justamente para que não seja algo meio que unilateral a percepção de uma pessoa em específico, né? E que isso possa desvirtuar um pouco o contexto até da própria ciência, do próprio estudo. Perde a cientificidade, né, Ale? Exatamente. E a gente já recebeu, mesmo tendo cruzando com documentação e tendo a percepção de gestores, que era o caso, ainda assim, os avaliadores pediram para que a gente tentasse triangular melhor os nossos resultados para que desse mais cientificidade ao artigo. Então, isso é importantíssimo demais. Massa, bem lembrado, Ale, ótimo. Outra coisa que a gente tem que fazer, pessoal, na hora do relatório, aqui a gente chama de relatório um gênero, né? Mas isso aqui é o artigo, né? A gente está apresentando os resultados, né? A gente tem que mostrar muito claramente como é que esses dados foram obtidos, como foram obtidos e quem disse o quê. E esse quem aí pode ser um código, né? Respondente 1, respondente 2, e por aí vai. Relatório 1, relatório 2. O importante é que a gente demonstre isso. E aí eu já vi algumas pessoas fazendo isso, essa é a minha recomendação, que ao longo do texto você coloque pedacinhos das falas dos respondentes. E aí, tanto pode ser destacadozinho, como se fosse aquela citação direta de 4 centímetros de deslocamento e tal, como pode ser ao longo do corpo mesmo do texto. Eu faço das duas formas, quando tem mais que 3 linhas eu boto aquele deslocamentozinho, mas é importante que você mostre que a fala tinha a ver. Outra coisa também, pessoal, é mais parte da análise de conteúdo, mas é importante vocês demonstrarem que aquilo acontece com frequência. Porque a análise de conteúdo se utiliza especialmente da repetição. Então, normalmente, com 7 pessoas, você já tem o que a gente chama da saturação. E aí, essa saturação é que demonstra, todo mundo está falando que tal coisa é assim. E isso daí é que vai te ajudar a dizer, olha, essa categoria aqui é importante para explicar aquele fenômeno que a gente está estudando. Quando a categorização e interpretação dos dados estiverem vinculados a alguma teoria, convém explicitá-la. Então, do mesmo jeito, do mesmo jeito que fulano de tal explicita, diz isso assim assado, também no campo foi encontrado isso. Sempre você fazer uma vinculação entre o que a literatura dizia e o que você encontrou no campo, que não necessariamente precisa bater. Você pode também colocar, apesar da literatura dizer isso assim assado, no campo foi achado diferente. Então, é outra forma também de você reforçar isso. Só um minutinho. É que minha netinha peluda vai ficar comigo agora, que a mãe dela vai sair. A minha pet. Esclarecer acerca da fidedignidade dos dados para que o leitor possa analisar a qualidade dos resultados apresentados. Então, quando eu falei, eu ia complementar mais um dado. Quando a gente fala de
densidade, né, de um certo argumento. Quando a gente encontra, por exemplo, no meu caso lá na Nordeste, que eram 13 pessoas respondendo, se eu coloco lá que alguma coisa foi falada por muita gente, eu posso botar um gráficozinho. Então, falar que tal coisa acontece, aí eu boto um gráfico que o software disponibiliza e que mostra essa densidade, essa fundamentação. Então, se várias vezes aquelas pessoas falaram, tem uma chance, né? O software mostra isso, tem uma chance de ser mais fortemente realmente aquilo que eu estou analisando. A linguagem e a narrativa utilizada para descrever o caso devem ser simples e o relatório escrito com uma, né? Como uma história, né? Como um relato. Esse é outro detalhe, pessoal. Em cada um dos componentes que você tiver, no meu caso lá da minha tese, eu estava propondo um modelo. Então, eu tinha que, para cada uma das dimensões, eu tinha que escrever como é que aquilo tinha pulado, né, advindo do campo. E aí eu precisava mostrar, tanto na Fiat quanto na Local Motors, fazia o relato bem separadinho de uma e de outra, e depois fazia uma conjugação dos dois, mas sempre nessa forma de uma história, né, um relato que do que foi encontrado lá.